Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 16 de fevereiro de 2023. Sexta semana do Tempo Comum, quinta-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia. Santa Juliana, mártir, por não ter aceitado um casamento pagão. Isso no segundo século para o terceiro século da era cristã. O próprio pai de Santa Juliana queria seduzi-la a negar o Senhor Jesus, porque ela foi oferecida a um jovem e autoridade romana, e ele tinha interesse nesse casamento. Como ela não aceitou renunciar a Jesus Cristo e aceitar aquele casamento pagão, o próprio pai entregou a sua filha às autoridades romanas, que a perseguiram, julgaram, condenaram, maltrataram, torturaram para ela negar Jesus Cristo. E por último, foi decapitada. Tudo porque não aceitou renunciar Jesus Cristo, aceitando os deuses pagãos. O próprio pai, dentro da família, isso tudo aconteceu. Senhor Jesus, quanta coragem e firmeza na fé da jovem Juliana, que não negou suas convicções em Cristo. Dai-nos, Senhor, em nome da sua misericórdia, essa bravura quando formos tentados no nosso dia a dia pelo anjo da luz, para negar a nossa confiança em Ti. O anjo da luz aqui é Lúcifer, que também tentou Juliana. Ela teve uma visão na prisão e o anjo mandava ela negar Jesus Cristo. E ela entendeu que não era um anjo de Deus, era o próprio Lúcifer que estava tentando aquela moça lá na prisão. Por isso pedimos a Deus também tamanha coragem. Em nome de Jesus. Amém. Santa Juliana, mártir, por não aceitar o casamento pagão, rogai por nós. Amém. Responsório está aí no Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto do céu. As nações respeitarão o vosso nome, os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruiu Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá as orações dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Primeira leitura está em Gênesis capítulo 9, de 1 a 13. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei, os vegetais. Aqui Deus está nessa conversa com a descendência de Noé e com o próprio Noé, falando, repetindo aquilo que falara para Adão e Eva, né? Que tudo lhe estaria sujeito. Então é uma nova aliança que surge ali com a descendência de Noé. Contudo, não deveis comer a carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é a vida, e a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar o sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então, nós cristãos, nós que somos os adoradores do Senhor, o que nós temos que fazer? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Então nós estamos destinados a dominar a terra, dando a terra, consagrando ao Senhor todo o planeta, consagrando ao Senhor o nosso bairro, a nossa rua, a nossa família, o estado, o município, consagrando ao Senhor
tudo que temos e somos. Nós temos que dominar a terra. Disse Deus a Noé e seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Como já diz no versículo 8, aqui o Senhor está consolidando a aliança com Noé, sua família, seus descendentes, dando assim uma nova oportunidade à humanidade. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais extinta pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Evangelho está em Marcos, capítulo 8, de 27 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Veja que Jesus leva os discípulos para uma terra que tem sua tendência pagã, e é nesse cenário que ele pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então Jesus, olhando os seus discípulos, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí houve um silêncio. Pedro respondeu: Tu és o Messias, que quer dizer o Filho de Deus Altíssimo, a promessa cumprida, né? As profecias que se cumprem, o próprio Deus no nosso meio. É isso que quer dizer: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente, que é todo um plano de salvação. Se você pegar o livro de Isaías, você vê que esse plano de salvação, você vai ver que toda esta metodologia do Senhor para nos salvar estava lá prevista profeticamente há pelo menos 700 anos antes de Jesus. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Nós temos que entender aqui que Pedro também não é um conhecedor das Escrituras. Pedro não tem a seu favor o conhecimento das leis, das profecias. Então, naquele momento, quando Jesus falou que era necessário que ele fosse perseguido e morto, Pedro então toma Jesus à parte e fala: Não, Senhor, não é desse jeito. O que está acontecendo? Porque Jesus está falando da sua própria morte. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, se nós pegarmos esses versículos do 33 e ler ao contrário, nós vamos entender que os homens não pensam como Deus. Os homens pensam como Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então nós temos que nos esvaziar de nós toda essa influência satânica que admitimos desde Eva, desde Adão, que ouviu a serpente, o Satanás, o inimigo de Deus, e nos trouxe a consequência deste pecado até os dias de hoje. Esvaziarmos,
de nós mesmos e aceitar Jesus na nossa vida, aceitar o Espírito Santo no nosso ser, para que, iluminados pela presença de Deus, possamos agir conforme a intenção de Deus para cada um de nós. Veja, até os discípulos estavam também sob a influência do inimigo de Deus. Que dirá nós, tão distante da palavra? Pedro, ali, volta a dizer, sem conhecer profundamente a palavra do Senhor, sem conhecer profundamente, porque ele nem letrado ele era, então, pouca cultura, mas ele não entendia como que Jesus podia morrer, como que a morte de Jesus poderia salvar toda a humanidade. Por isso que Jesus fala com ele nesse tom, né, repreendendo-o, para que ele também não fosse influenciado por o dizer de Satanás. Assim como aconteceu ali com a santa de hoje, Santa Juliana. Na prisão ela teve a visão de um anjo que pedia a ela para se curvar a outros deuses, a aceitar outros deuses. Imediatamente, pelo discernimento dos espíritos, ela entendeu que não se tratava de um anjo do Senhor, e sim do anjo da luz, Lúcifer, e sim do anjo que quis combater com o Senhor. E ela entendeu então que não se tratava do Senhor, e por discernimento dos espíritos, ouviu corretamente o Senhor que lhe pedia para ser fiel. Que possamos nós também pedir a Deus discernimento dos espíritos, que possamos nós também pedirmos a Deus em nome de Jesus um espírito forte, determinado à nossa conversão pessoal e, acima de tudo, a entendermos que o sangue libertador de Jesus já nos tirou da condenação do pecado e que possamos, motivado por esse espírito, anunciar Jesus aos nossos filhos e a todos os nossos descendentes, a exemplo de Noé, que entregou a sua geração a Deus e, portanto, recebeu de Deus a sua aliança. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Venha ser um profeta também. Participe desse projeto, anunciando na sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook, o que quer que seja. Anuncie essa palavra, para que essa palavra possa também atingir novos corações, chegar àquela pessoa que mais necessita. E você receberá da parte de Deus as graças de ser profeta. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.